Por falar em discutir seriamente assunto relevante, está com a gente o ministro da Controladoria Geral da União, o ministro Wagner Rosário. Ministro, obrigado por atender o nosso convite aqui e participar ao vivo do Manhã Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, Agostinho. Tudo bom? Estamos aqui pronto aí para responder as perguntas. O senhor está com mais trabalho do que o senhor imaginava que estaria ou não? Acho que está na mesma quantidade. Tá. Claro que a gente teve uma quantidade de recursos nessa pandemia muito grande. O governo federal ele empenhou já 428,5 bilhões de reais em todas as ações relativas à pandemia, então aumenta um pouco o trabalho, mas está dentro do esperado. A pandemia, o Datena sempre fala aqui, viu, ministro, que numa pandemia, num caso crítico como esse, a gente acaba descobrindo o que há de melhor no ser humano, mas também o que há de pior no ser humano, né? Então a gente tem exemplos de heróis que estão doando a vida, literalmente, para salvar outras vidas, né? Esse é o lado maravilhoso da história. O outro lado é isso que o senhor falou, né? Há denúncias e mais denúncias, e aí há casos que são escabrosos mesmo. Eu queria que o senhor começasse a falar sobre isso em relação, por exemplo, a Manaus, né? Que, lamentavelmente, nesse momento é o epicentro da crise do coronavírus, em todos os aspectos, em números de mortos, não há local para sepultamento, né? Olha que ponto chegamos. E chegamos ao cúmulo de assistir a desvio de vacina, né? A denúncia de fura-fila lá e recursos também que se suspeita que não estejam chegando ao destino. Como é que está essa apuração, ministro? Bem, a gente vem... Primeiro, você citou o caso de Manaus. Eu não vou ficar falando muito de específico, mas assim, o Amazonas em geral, ele é um estado que ele já vem numa das piores posições em termos de saúde pública. Já não é de agora. Não só a pandemia do Covid, mas qualquer outro tipo de problema que acontecesse no estado, a gente já sabia que o estado ia colapsar. Isso vem num histórico de trabalhos que demonstram muito desvio de recursos, má gestão dentro do estado como um todo. Já é uma região complicada pela sua característica geográfica, pela forma como você tem que se deslocar dentro da região. E agora vem se demonstrando durante essa pandemia, né? A gente começou lá teve um trabalho que demonstrou, ficou famoso a nível nacional, 2,9 milhões que foram pagos a uma loja de vinhos para aquisição de 28 ventiladores pulmonares que não se prestavam à utilização da população. Mas esse é um ponto de diversos pontos, diversos problemas que nós temos, como tivemos em outros estados também. Acho que Manaus vem enfrentando o pior problema, porque já era uma das piores saúdes públicas do país. O que nós temos feito durante essa pandemia é tentar trabalhar o mais rápido acompanhando esses recursos. São recursos tão espalhados, né? E são diversos tipos de recursos, desde recursos que são utilizados por estados e municípios até recursos que são utilizados diretamente pelo cidadão, que são as transferências diretas, como o auxílio emergencial, que soma aí uma quantidade de recursos bastante significativa. São quase 68 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial, que somam aí mais de 250 bilhões de reais somente nesse gasto. Então é muito dinheiro que tem que ser fiscalizado e a gente está trabalhando firme dentro dessa fiscalização. E essa é uma situação delicadíssima, né? Já se imaginava que houvesse casos de desvio de recurso público. Infelizmente, toda vez que a gente tem um evento grandioso, e foi assim com a Copa do Mundo, foi assim com as Olimpíadas, em que há, de fato, investimentos maiores do poder público e também da iniciativa privada, mas aqui o que nos interessa é o dinheiro público, sempre que há esse aumento de investimento, há uma chance que acaba sempre se confirmando, lamentavelmente aqui no Brasil, de desvio desses recursos. E a gente imaginava, e infelizmente se confirmou também, no caso da pandemia,
Isso tá acontecendo e já aconteceu desde o início dela. Mas e aí, ministro, eu queria que o senhor comentasse, porque aí não tem jeito, né? Porque numa pandemia foi necessário e foi a medida adequada você romper alguns processos burocráticos que são normais numa licitação, por exemplo, né? Então se permitiu que as licitações não fossem feitas para abreviar o processo todo em função da premência da situação. E aí você facilita de um lado e acaba abrindo um flanco incrível para que pessoas mal intencionadas consigam agir mais facilmente, né, ministro? Sim, quando a gente flexibiliza os processos, eu falo sempre, isso aí é um dilema que a gente vive. Eu sempre coloco que não foram o excesso de burocracia e o excesso de processos que impediram a corrupção nesse país. Nós sempre tivemos processos burocráticos e nem por isso deixamos de ter corrupção. Mas quando esses processos são quebrados, e algumas fases são importantes, você tem um aumento. Eu acho que o aumento maior, muito maior do que a falta de critérios, porque quando você dispensa a licitação, você também exige do gestor que ele levante os preços, pelo menos essas coisas, mas eu acho que o pior foi a quantidade de dinheiro. Esse é o pior problema. Quando você vai com muitos recursos, aumenta muito a capacidade de desvio, porque infelizmente as pessoas não focam onde deveriam focar e muitas das vezes por uma falta de planejamento adequado adquirem produtos ou serviços que não são os mais adequados para aquela situação. Então eu acho que se a gente fosse achar o maior responsável por essa quantidade de irregularidades, eu colocaria muito mais do que a dispensa de licitação e as fases que foram cortadas pela necessidade de premência da aquisição. Eu falo que muito pior do que isso, ou mais responsável por isso, foi a quantidade de recursos. Nós colocamos muitos recursos para permitir que governadores e prefeitos tomassem todas as medidas possíveis para evitar esse caos, mas infelizmente o que nós vimos foi uma quantidade de desvios bastante significativa. Nós estamos conversando com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, falando sobre as apurações que estão em curso, tanto envolvendo gastos com a pandemia. O senhor citou rapidamente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso em relação ao auxílio emergencial também. Mas voltando à pandemia, o senhor falou que já se imaginava que o Amazonas pudesse ter problemas em função das características da região, da distância, da dificuldade, enfim, do tamanho da região também. Se a gente for criar um ranking aqui nos investimentos da pandemia, onde houve mais desvios e esses casos estão sendo apurados, Amazonas vem em primeiro, imagino, e qual seria a sequência? Quais outros estados em que se desviou mais dinheiro da pandemia, ministro? Olha, a gente não tem esse levantamento em termos de quantidade de dinheiro, né? Se você verificar aqui, o trabalho que nós fizemos no Amazonas envolvia só 2,9 milhões de reais. O Estado recebeu muito mais do que isso, estados e municípios. A gente não tem como... Eu não sei nem dizer se o Amazonas é o que tem maiores problemas. A gente fez verificações em algumas compras, como eu falei. Todo o nosso trabalho aqui, é bom deixar isso claro, ele é feito através de alguns riscos identificados. Então, o que nós fizemos aqui, como eu já tive até uma oportunidade de explicar aqui no programa? Nós levantamos todas as compras realizadas por todos os estados a partir de abril, ou seja, fomos acompanhando tudo que era publicado de compras, quantidades, e também nos municípios acima de 500 mil habitantes, e em outros municípios que às vezes não tinham 500 mil habitantes, mas eram os maiores de cada estado. Chegamos a 278 entes entre estados e municípios. E a partir daí começamos a acompanhar as compras nesse local, um trabalho bastante manual, de todo dia abrir o diário oficial, portal da transparência, verificar o que foi adquirido, o que não foi adquirido. A partir do momento a gente começou a ver o que está sendo comprado que está muito fora da realidade, né? Porque nós não tínhamos braços nem pernas para poder acompanhar tudo, mas começamos a verificar onde estava muito problemático, ou aquisições muito fora do preço. A gente sabia que o preço estava diferenciado, mas foi acompanhando. Juntamos isso a outras características. Por exemplo, a partir do momento que eu via quem ganhava a licitação, a gente levantava dessa empresa. Se ela tinha funcionário, se ela existia realmente, se ela possuía um endereço factível, se ela não estava com um endereço que fosse um terreno baldio, ou numa praça, ou até num endereço público. E levantamos também as características, se esses sócios dessas empresas recebiam auxílio emergencial, por exemplo.
Verificamos se essas empresas foram criadas recentemente, nós verificamos compras de 9,2 milhões em empresas que foram criadas após dezembro de 19. Então, assim, empresas recém-criadas que já ganhavam licitações no governo, que no caso não era licitação, eram dispensas. Então, a gente foi levantando todos esses casos e juntamos com os preços fora da realidade. E, a partir daí, iniciamos investigações pontuais. Já fizemos 48 operações com a polícia e já estamos aí com mais 8 operações que nós auxiliamos sem participar diretamente com informações de inteligência. Então, eu não saberia te dizer um ranking, mesmo porque nós não temos ainda finalizado quanto que realmente foi desviado, mas esse é um ponto que a gente vai ter que levantar e eu acho que o problema do Amazonas é mais pelo histórico ruim da saúde, muito mais do que a gente verificava. Claro que as características elas ajudam, geográficas e tudo, mas a gestão e os desvios já haviam sido detectados já há algum tempo, no tanto que nós já tivemos outras operações num passado recente lá no estado do Amazonas. É um trabalho e tanto, hein? É um trabalho e tanto, você vê quantas frentes, né? Vê o preço, superfaturamento, quem são os fornecedores, a origem da empresa, enfim, quem está ganhando a licitação não, quem está ganhando a autorização do poder público para adquirir respirador, ou enfim, qualquer tipo, ou para construir um hospital de campanha, enfim, são várias frentes mesmo. Agora, o senhor falou que em algum momento os senhores fizeram comparações de preços, né? É assim que se verifica, é o que a gente faz também quando vai no mercado, né? Aquilo está mais barato, aquilo está mais caro e tal. Os senhores chegaram a identificar sobrepreços de que ordem? De quantos por cento num respirador, ou seja lá no produto que for? Olha, a gente chegou a encontrar aí, porque nós temos que botar o primeiro ponto, que é o seguinte: nesse momento da pandemia, os preços já estavam majorados, já não era mais o preço de mercado normal, já não podia ter a base normal. Por quê? Porque o mundo todo buscava os mesmos insumos, o mundo todo buscava máscara, o mundo todo buscava respirador, então nós já tínhamos um sobrepreço natural nesse momento de pandemia. E com base nesse sobrepreço natural, no momento de pandemia, a gente chegou a encontrar em cima do preço já aumentado, a gente chegou a encontrar 300%, 280% de aumento em relação ao valor que já estava inflado devido às características do momento que nós passávamos. Quer dizer, aí não há mesmo, né? Aí não há nada que justifique, né? Um sobrepreço no valor já majorado, natural de uma concorrência, né? De livre mercado, sem ainda colocar mais 300% em cima, aí de fato é coisa de bandido mesmo, de crime organizado mesmo, e tomara que esse trabalho, que deve ser longo ainda, né? O senhor imagina que essas operações... Bom, o senhor falou em 278 entes entre prefeituras e governos de estado. Quer dizer, esse trabalho da controladoria junto com a Polícia Federal vai se estender por todo esse ano seguramente, né? Com certeza, nós estamos com muitos trabalhos em andamento ainda, fazendo verificações e eu acho que ainda vamos progredir muito nesse trabalho. Nós temos mais de 100 operações em andamento, tratando de Covid ou não, então assim, tem muito trabalho em andamento que vai com certeza em breve aí se transformar em algum tipo de necessidade de alguma medida mais invasiva para obter informações sobre esses processos. Sim. E isso vale em certa medida também para o auxílio emergencial, né? Porque houve também vários casos ainda, acho que não explicados completamente, de pessoas que não tinham direito de receber o auxílio e que acabaram recebendo, né, ministro? Sim, muitos casos. A gente fez um trabalho aqui, a gente conseguiu, um trabalho conjunto, barrar 2,7 milhões de pagamentos, pagamentos a 2,7 milhões de beneficiários, que representou para o governo federal uma economia de 4,7 bilhões de reais. Mas teve casos que passaram, principalmente os primeiros pagamentos, que foram os mais rápidos e não foi possível fazer todo o cruzamento necessário, mas conseguimos barrar uma quantidade significativa, 4,7 bilhões de reais é muita coisa. Conseguimos parar mais o pagamento de mais 100 mil beneficiários através de verificações, outras verificações que não se relacionavam às exigências do programa, mas sim por problemas que nós verificamos. Dei até alguns exemplos, assim, não é muito esperado que uma pessoa que tem um carro acima de 60 mil reais necessite de um auxílio emergencial para sobreviver. Também não se espera muito que pessoas que têm embarcação
embarcações já com valores significativos que precisem do auxílio emergencial para sobreviver, ou pessoas que estão morando no exterior. Então, nós estamos fazendo alguns outros cruzamentos que não necessariamente eram cruzamentos relativos às exigências do programa, e também conseguimos barrar algumas coisas. É claro que a gente sempre tem que ter um cuidado, Agostinho, do seguinte: a população brasileira ela tem característica, quando você coloca um corte, assim, olha, pessoas que recebem a renda per capita tem que ser até meio salário mínimo. E vamos supor ali que tem em torno de 500 e poucos reais. Quando você aumenta R$ 1 em relação a esse limite, isso não quer dizer que aquela família seja mais rica do que quem tinha. Se eu ganho 500 per capita ou 501, isso não é um caso de fraude. E só nisso aí aumenta algumas mil pessoas que passam a ter direito. Então, tem que tratar isso com um pouco de bom senso, mas nós tivemos, infelizmente, aí algumas pessoas que não tinham necessidade nenhuma de recebimento do auxílio e optaram por receber, e nós estamos tentando aí responsabilizar essas pessoas dentro do possível. Eu acho que o trabalho principal que a polícia está tocando são essa criminalidade organizada agora, que tentava fraudar CPFs para sacar recursos em grandes montos. Eu acho que esse é nosso foco em termos de investigação em relação com a polícia. E aqui dentro do governo federal, quando a gente estiver dentro da nossa esfera de atuação, que são servidores públicos recebendo, nós estamos abrindo os processos e já demitimos algumas pessoas aí que receberam auxílio sem preencher os requisitos para o recebimento. O senhor falou que em alguns casos o processo foi barrado antes que o dinheiro fosse liberado, isso é o melhor mesmo, mas quanto o governo pagou indevidamente? O senhor tem esse valor em reais? Quanto saiu dos cofres públicos e esse dinheiro não vai ser recuperado mais? Olha, nossa estimativa aqui é na casa de... Eu acho que indevidamente que eu falo, que envolve inclusive essas pessoas que podem estar ali com, sei lá, R$ 5 de renda familiar a mais do que o previsto, a gente chega a 8 bilhões de reais. 8 é a bi? nossa estimativa. 8 bi. Que é muito dinheiro, mas se você colocar na ponta do lápis, dentro de um pagamento de 250 bilhões de reais, é um valor abaixo... 10% de 250 bilhões vai ficar na casa de 25 bilhões, 5% 12, então nós estamos indo para casa aí de menos de 5% desses valores, né? Então é um valor aceitável dentro do prazo. Agora, tem que ver o que realmente é fraude, né? Nós já tivemos uma devolução de 210 milhões de reais, né? 221 milhões de reais, perdão. Já batemos aí 191 mil pessoas que devolveram os recursos. Então, assim, nós temos que fazer um levantamento. A gente estima 8 bi, mas dentro desses 8 bilhões de reais pagos indevidamente, a gente coloca aí também, por mais que é um percentual baixo, aceitável para dentro do tamanho do programa, a gente verifica que os levantamentos feitos pelo IBGE diz que o recurso realmente atingiu as classes que mais necessitavam, o programa foi um sucesso, só que aí a gente tem temos que levantar esses grupos que são grupos que não fazem jus, mas também não é fraude. São pessoas que estão ali muito no limiar do recebimento do programa, e aí a gente tem que ter essa noção melhor para saber estimar realmente o pagamento indevido. Quer dizer, e esses 8 bi não voltam mais, né? Não voltam mais. Isso aí é pulverizado, não tem como receber novamente. É muito difícil a recuperação desse recurso. É mais pela conscientização de cada um. E conscientização tá em falta, viu? No momento tá em falta aqui no país. Nós estamos falando com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro, esses dados que surgiram a partir do portal da transparência, dos gastos do governo federal, e aí o leite condensado que chamou a atenção... chiclete, enfim, o que o senhor pode falar sobre isso, hein, ministro? Beleza, Agostinho. Sobre isso aí é bom para a gente explicar para a população sempre e deixar isso claro. Esses dados não foram retirados do portal da transparência do governo federal. Eles foram tirados de um painel chamado Painel de Compras do governo federal. Foi uma ferramenta de aumento da transparência lançada pelo Ministério da Economia, onde se buscava
dar mais informações ao cidadão e aquelas pessoas que fiscalizam os recursos públicos. Nós temos como uma das formas de combater desvio de recursos no governo de aumentar a transparência para que a sociedade possa participar ativamente da fiscalização desses recursos. Então, essa era a intenção do Ministério da Economia. Esse painel, ele utiliza um sistema onde você vai praticamente clicando ali, ele vai abrindo dados, você pode filtrar, ele tem diversos filtros, você pode filtrar por ano, por item que está sendo adquirido, por unidade gestora, então tem uma série de filtros. Quando a repórter foi realizar, ela buscou gastos com gêneros alimentícios e focou em diversos itens, dentre eles o leite condensado e outros. Os sistemas que o governo utiliza, eles só detalham a despesa até uma fase da despesa propriamente dita, que a gente chama de empenho, que é quando o governo federal diz assim para um fornecedor, depois da licitação, olha, vamos supor que um fornecedor ganha uma licitação de 10 milhões, o governo vai comprar esses itens de forma parcelada. Então ele fala, fornecedor, eu vou te dar um empenho de 1 milhão, você pode me entregar esses itens aqui até R$1 milhão. E depois ele paga. No pagamento, que é o desembolso financeiro, essa especificação dos itens ela não vem especificada, ela só é especificada até o empenho. É basicamente como se fosse o seguinte, para a gente entender aqui, quando você recebe o extrato do teu cartão de crédito, vem lá os valores que você gasta no mercado, na farmácia, mas não está especificado ali dentro do mercado o que você comprou, se foi vinho, se foi leite, se foi leite condensado, se foi café. Você tem um valor geral. O nosso pagamento ele é feito assim. O que acontece nesse painel de compras é que ele deu essa possibilidade de você buscar os valores licitados, e isso é muito bom, porque o cidadão sabe os valores mínimos e máximos das licitações do governo em cada item, mas na hora que ele ia buscar o que foi gasto no pagamento, esse valor não existe por limitação do sistema, então ele buscava pelo empenho, e ele estava distribuindo o valor total pago por item. Se você botasse no empenho 10 itens, e a compra ficasse R$1 milhão, ele ia dar R$1 milhão para cada item. Então ele replicava. Então a consulta que a jornalista fez trouxe um valor de 15 milhões em compras realizadas para leite condensado. Nós estamos fazendo uma apuração no sistema, verificando o que ele vinha puxando em duplicidade nesse painel, e já chegamos aí a um valor máximo de compra de leite condensado para todo o governo federal de 2,5 milhões. Esse é o valor máximo. Ele pode cair porque eu posso empenhar e não comprar tudo, eu posso pagar menos. Ele não sobe, mas ele só cai. Vamos supor que seja 2,5 milhões de reais, esses itens eles vão representar aí, se fosse consumido só pelas Forças Armadas, que não foi, o Ministério da Educação comprou leite condensado porque tem os hospitais, nós temos 50 hospitais federais, temos os campos de universidade que também adquirem, nós temos 281 campos de universidade hoje pelo Brasil, nós temos os institutos federais tecnológicos, os Cefetes e o Colégio Dom Pedro II, que são 51 instituições. Então, quando você coloca isso tudo, teve a aquisição aí dessas 2,5, a média de compra de preço desse leite condensado em torno de R$5 a R$6, vamos botar R$5 aí, dá em torno de 500 mil latas, isso aí dá 1,3 lata por militar por ano, se só as Forças Armadas consumissem. Então, assim, eu acho que a gente tem um lado bom, e isso eu faço sempre, da gente estar colocando essas ferramentas à disposição da sociedade. A sociedade tem que fiscalizar, acho que a imprensa também tem que fazer essa fiscalização, mas os dados colocados, eles estavam majorados, né? Estavam ali acima da realidade, mas as pessoas também têm que ter uma noção do tamanho do Estado e todas as funções do Estado, né? Eu acho que o ruim da reportagem ficou muito numa tentativa de vinculação. Você viu que o foco foi leite condensado, não foi à toa, foi porque queriam vincular isso diretamente à presidência da República. Essas compras não foram feitas pela presidência, foram feitas nas mais de 1.600 organizações militares que nós temos, em todos esses campos de universidade, em todos os hospitais. Então, acho que foram compras dentro do normal, e isso serve para a gente esclarecer os gastos do governo, e esse é o nosso papel, está esclarecendo. É importante esclarecimento mesmo. Agora, esse sistema novo, esse programa novo que foi criado, ele mais atrapalhou do que ajudou, né? Porque se ele permite que uma pesquisa seja feita supostamente para dar transparência para o gasto, que é o que a gente quer mesmo, né? Tudo que a gente quer é transparência, em todos os sentidos. Mas se o programa, ao ser acessado, ele dá valores distorcidos, esse é um problema sério, hein, ministro?
Sim, a gente verificou que o filtro que a repórter fez chegava a essa conclusão que os pagamentos tinham sido feitos no item, né? Isso é um problema que já está sendo resolvido. Inicialmente, para não tirar nada do ar, o próprio Ministério da Economia já explicou nos próprios filtros quais as limitações que o filtro trazia. Por exemplo, se você me perguntar hoje, Agostinho, se eu sei quanto que o governo federal gastou em compra de café no ano de 2020, eu não vou saber te dizer e nem ninguém vai saber te dizer, sem contar uma por uma as notas fiscais. Por quê? Porque a fase de desembolso de dinheiro do governo, ela não tem especificação por item. Ela paga por valor geral e ela faz referência à nota fiscal. E eu vou ter que olhar a nota fiscal. Se eu te falar quanto que empenhou, o governo consegue chegar em quanto foi empenhado, que não necessariamente foi pago. Essas são medidas que podem ser aprimoradas no sistema. É claro que elas trazem um custo maior, uma lentidão maior no processo. Tem que levar em consideração... Eu falo que sempre quando a gente trabalha com controle, a gente tem que saber os resultados desse controle. O que o controle traz de vantajosidade para o governo. Para a gente, eu te falo que eu saber exatamente o valor de um item, para mim, não muda muito em termos de controle. A gente já tem mais ou menos um levantamento de gastos e eu posso optar por um item a mais ou outro. Eu posso ter uma região que come mais uma coisa do que outra. Isso não é um gasto, não é uma informação relevante para mim. O que a gente tem que levantar agora é se vale a pena detalhar isso aí, se esse nível de detalhamento vai trazer vantagens no controle e nas ações estratégicas do governo, e se for o caso, a gente vai ter que modificar o sistema, que vai levar um tempo. Ministro, Mas, com certeza, você comentou uma coisa certa. Toda a informação que o governo está, ela tem que vir o mais correto possível, e se ela dá margem para qualquer interpretação equivocada, ela tem que ser revista. Então, mas me espanta o senhor dizer que hoje é impossível saber quanto o governo gasta com determinado item. O portal da transparência já vem de longa data, e foi comemorado mesmo, porque ele permite, qualquer cidadão, em tese, né, permite. Aliás, se estranhou, porque logo depois da reportagem, o portal da transparência do governo federal saiu do ar. Sim. Não sei se foi uma coincidência, enfim, parece que o que disseram foi que houve muitos acessos e tal, mas o senhor está me dizendo que essa informação que pautou essa reportagem não veio do portal da transparência. No portal da transparência eu não consigo saber quanto o governo gasta, por exemplo, em leite condensado, em chiclete, eu não consigo saber isso? Não, em nenhum portal, é impossível. Como eu te falei, quando você faz o desembolso financeiro, o pagamento, a ordem bancária especifica o valor que está sendo pago. A especificação disso está em outro documento, que é a nota de empenho, que você pode... Vou te dar um exemplo claro aqui. Vamos supor que você solta uma nota de empenho em 5 itens. Tá? Vamos botar aqui item A, B, C, D e E. O item A é R$1.000, o item B é R$1.000, cada um é R$1.000. Então a compra são 5 itens e ia dar R$5.000. Beleza? Cheguei lá no fornecedor e falou, cara, do item A, eu não tenho R$1.000 para te fornecer hoje, eu só estou aqui na empresa com R$800. Ele vai me entregar 800 e eu não vou pagar 5, eu vou pagar 4.800. Mas a nota de empenho, que é a última fase que eu detalho esses itens, está a 5.000. Quando eu pagar 4.800, ele vai distribuir 4.800 para cada item, pelo que o sistema fazia. Por quê? Porque o pagamento não tem esse nível de detalhamento. Esse é o ponto. Então, desculpe, ministro, então essa transparência é pela metade, né? A gente chama de portal da transparência ou de transparência do governo, mas é só uma boa vontade nossa, porque não é transparente, né? No limite não é transparente. Olha só, a gente não chega nesse nível de transparência por limitação do sistema, não é porque o governo não quer. A transparência a gente vai aumentando. Os valores totais gastos estão lá. Em gêneros alimentícios, se você entrar lá, você tem a licitação, você sabe que o governo, os itens da licitação, eu tenho certeza que você não controla as contas dentro da sua residência, por exemplo, assim, esse mês eu comprei uma lata de óleo a mais. Você tem uma estimativa do valor que você gasta, e o governo tem esse controle exato do que a gente gasta. Não está especificado o pagamento em cada item, só isso. Não acho que isso coloca em risco a transparência. Claro, podemos evoluir? Podemos. Isso vai ter um custo operacional, um custo de recursos, mas a gente está evoluindo. O governo, por exemplo, a gente vem trabalhando há muito tempo para dar transparência nas notas fiscais. Então, cada pagamento faz referência à nota fiscal. Cada cidadão vai poder entrar lá e olhar a nota fiscal. Esses pontos eles são importantes, mas assim, não vejo que
essa afirmação de que é um faz de conta. Não, todos os gastos estão lá, só o nível de especificação do gasto na fase final que não estão totalmente discriminados. Ministro, o senhor citou o caso do leite condensado, que foi o que chamou mesmo a atenção, e o senhor falou que não foram 15 milhões, né? No máximo, no limite, isso está sendo aferido ainda, pelo que eu entendi, vamos chegar a 2,5 milhões em leite condensado, que pelos cálculos que o senhor fez está dentro do adequado, levando em conta o tamanho da estrutura do governo, enfim. Em relação a chiclete, que foi também um item que chamou a atenção, né? Eu nem sabia que o governo federal comprava chiclete. O senhor tem o detalhamento dessa compra? Pelo que eu tinha visto, nos cruzamentos que a gente está fazendo, está terminando ainda, não ultrapassa R$200 mil, também é um valor bastante pequeno para as necessidades. Como a gente explicou, né? Eu já fui militar, sei bem disso. A gente tem uma compra grande pela aeronáutica, porque tem essa parte dos pilotos que viajam, eles têm que fazer a descompressão depois, isso aí é bom para eles. Também a gente tem muitas rações das Forças Armadas, onde não há como o militar que está em operação direta escovar os dentes, você coloca isso aí para ele mascar esse chiclete e fazer a higiene bucal. Então, assim, quando você pega, principalmente, você coloca esse valor aí, é um valor muito pequeno e totalmente para atividades necessárias. O tamanho da administração pública é muito grande, né? Quando a gente vai dando essa transparência, as pessoas vão vendo o nível de detalhe que se chega. Então, assim, é o que eu te falo, tudo isso só permitiu ser visto por causa da transparência que o próprio governo dá. É claro que, como você bem comentou, a gente não pode passar nenhuma informação errada. Nesse caso, o sistema de informações do governo está correto, mas a extração feita no filtro estava saindo errado e é isso que a gente vai corrigir. Só para insistir um pouco mais, a gente está falando de uma fase de pandemia, né? Em que cada centavo gasto ganha um peso muito maior, né? Porque um real que é gasto para comprar um chiclete, com mais R$1, com mais R$1, com mais R$1, podia comprar um respirador, né? A gente tem e governar é isso, né? Fazer escolhas, né? O governo tem que fazer escolhas. É importante isso, é mais importante aquilo, enfim. Esses R$200 mil em chiclete, o senhor diria, na comparação com outros governos, com anos anteriores, foi esse gasto mesmo de 200 mil, equivalente a 200 mil com chiclete? É o que eu estou te falando, eu não consigo especificar o pagamento final, eu consigo ver o empenho. Eu acho que os gastos todos caíram em relação aos governos anteriores, por vários motivos. O que eu tenho a te dizer é o seguinte, nós temos atividades em andamento, se a gente for pensar assim, isolado, nós temos que ver que nós temos gente em adestramento no meio da selva. Tem cara desse que está, por exemplo, pegando barcos aí, indo buscar índios para ser vacinados, ou mesmo, não é a utilização somente das Forças Armadas em treinamento militar. Tem uma parte toda de saúde que as próprias Forças Armadas desenvolvem na Amazônia. Então, assim, tem recursos que, infelizmente, não há como ser economizados. Então, assim, o conhecimento específico das atividades que o Estado desenvolve, assim, os aviões vão voar para levar uma série de mantimentos, uma série de necessidades, principalmente na Amazônia, onde tem um ponto difícil. Então, assim, não está sendo gasto. Tem recursos que não há como ser economizados. As atividades vão continuar a ser desempenhados. É claro que a gente economizou em outras coisas. Por exemplo, os servidores, o Ministério da Economia soltou dados agora, os servidores trabalhando de casa diminuiu muito, conta de luz, uma série de contas dos ministérios que, claro, auxiliou na pandemia. Então você tem que, isoladamente, eu acho que esses recursos que foram gastos, não necessariamente eles poderiam trazer mais recursos para a pandemia. Mesmo porque essa transferência de recursos não é tão simples assim como se pensa. Entendi. Eu não sei se eu entendi bem. O senhor é militar também, ministro? Eu fui durante 17 anos. Desde 2008 que eu saí. 2008 para 2009. O senhor prestava serviço onde, ministro? Eu fui oficial do Exército. Fui até o posto de capitão e pedi as contas quando eu saí capitão. Tá certo. Ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, muito obrigado por atender mais uma vez aqui a Rádio Bandeirantes. Foi um prazer e até a próxima. Tudo bom, Agostinho. Um prazer para a gente poder esclarecer aí para a população como um todo os gastos do governo e vamos estar sempre aí procurando sempre
melhorar, incrementar a transparência para que a gente chegue no nível de transparência que seja o melhor possível para o nosso país. Perfeito, tá ok. Muito obrigado, então. Tá feito aí o esclarecimento sobre as várias atuações aí da Controladoria Geral da União. E são várias, hein? São várias. Desvios na pandemia, com gastos públicos, desvios também no auxílio emergencial. A gente é bom, né, nisso. Aparecer uma boquinha, tem sempre um espertalhão para tentar se colocar à frente para morder uma grana indevida. Só no caso do auxílio emergencial, 8 bilhões. Como disse o ministro, na comparação com o gasto total, pode parecer até algo irrisório, mas 8 bilhões são 8 bilhões, hein? Dá para fazer coisa pra caramba com 8 bilhões, hein? E esses 8 bilhões, como disse o ministro, não voltarão. Esses já viraram lenda. E no caso desses gastos do governo, o ministro deu essa explicação, a apuração ainda está acontecendo, mas ficou claro que houve uma falha de divulgação de dados no portal feito pelo governo federal, e aí o que era 15 milhões de gasto com leite condensado, aparentemente vai chegar no máximo a 2,5 milhões. É dinheiro também, né? É dinheiro. Mas o ministro disse que isso dividido para hospitais e tudo mais está dentro do esperado. E R$200 mil em chiclete. Dá para fazer bola pra caramba, né? Dá para mascar durante um tempão.